Sejam bem-vindos a mais uma certificação da Acretec, dessa vez Control ID, né? É um parceiro nosso que já trabalhamos com esse produto há um bom tempo e agora, graças aos treinamentos que a gente vem divulgando, que vocês vêm participando, o pessoal vem vendo as turmas cheias, né? Pediram a oportunidade em parceria para a gente conseguir repassar esse conhecimento para vocês. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Esse momento é um momento para vocês adquirir conhecimento, tirar dúvida, perguntar, né? Eu sempre falo, pode ser aquela pergunta mais simples, mas às vezes é a mesma pergunta que o cara está com vergonha de fazer. Então, façam a pergunta. A Acretec está à disposição de vocês para projetos, para esse sistema, para novos produtos, para novas soluções, enfim. Então, conte com a gente, conte com o nosso time de suporte, time comercial, contem comigo e no mais, só desejar um bom treinamento para vocês. Esse é o Alexandre, direto da Control ID. Alexandre, seja bem-vindo mais uma vez a Rio Branco. Era para ter conhecido o Cruzeiro do Sul, não deu certo, o voo não desceu, disse que tinha um nevoeiro lá. E aí fizemos online lá, deu tudo certo, fizemos a mesma logística. Então, o Alexandre agora conhece só Rio Branco, não conhece Cruzeiro. Na próxima fica o convite. Então, Alexandre, seja bem-vindo. Esses são os parceiros nossos. Bastantes aí já trabalham com os equipamentos. Acho que tem alguns que estão começando. Então, tá uma turma bem bacana aí para... Da Control ID em relação aos concorrentes é que a gente sempre está não só de olho no mercado, mas de ouvido no mercado. Porque muitas das funcionalidades que nós implementamos nos equipamentos são sugestões de vocês. O equipamento poderia fazer tal coisa, no relatório, as pessoas, os colaboradores da Control ID pegam essas sugestões de vocês e reportam para a empresa. E aí sim, passa por uma análise de viabilidade técnica primeiro, e depois do quê? Financeira, se realmente aquilo é viável ou não, e aí a gente, se há possibilidade técnica e aquilo não é algo personalizado, mas é algo que vai não só atender a você, mas como o restante do mercado, a gente implementa. Mas sempre através do quê? Melhoria do produto, uma sugestão do integrador. Ok? Nós somos certificados ISO 9001 e nós temos rastreabilidade dos nossos equipamentos no mercado. Então, eu sei pelo número de série para quem eu vendi, ok? Então, se você ligar no suporte da Control ID e passar o número de série do equipamento, porque você está precisando de uma ajuda lá com uma configuração ou qualquer coisa do gênero, pelo número de série eu sei que eu vendi para o Thiago. A fábrica sabe que aquele produto foi vendido para o Thiago. E a gente sugere para o distribuidor que ele, se possível, destaque também o número de série na nota dele para você. A gente sugere, a gente não pode exigir, porque às vezes o sistema dele não permite a inserção desse tipo de informação. Mas isso aumenta ainda mais a nota. É um resumo da Control ID, tá? Ela surgiu, a princípio, como uma revendedora de relógios de ponto, depois lançou o software de ponto, porque nós atuamos em 3 segmentos: recursos humanos, automação comercial e a segurança eletrônica, que é o foco deste treinamento, tá? Mas, a princípio, ela surgiu como uma empresa de revenda de relógio de ponto, lançou o software de apuração de ponto, lançou o seu próprio relógio de ponto com base na portaria do Ministério do Trabalho, lá em 2011, tá? Começou a desenvolver ali em 2010, 11. Em 2013 entrou no segmento de controle de acesso, depois entrou no segmento de automação e no controle de acesso literalmente. Botamos o Tranquilo?
Então eu vou adiantar alguns slides, que parte do que está aí eu já falei para vocês e já vou direto no equipamento, ok? Segurança eletrônica. Todo mundo aqui trabalha com controle de acesso? Não. Trabalha com controle de acesso? Mais ou menos. Mais para mais ou mais para menos? Mais para mais. Então tá bom. Os colegas aí? Não. Eu, intermediário. Intermediário. É o volante. É o volante. Vai para frente quando é preciso, mas já ajuda a marcar também. Eu estou aí com a parte mais de motor também, que o controle de acesso Interage com o equipamento. Então vamos lá. O que é o controle de acesso para você? É a central, né? É a mente que comanda todo o local ali onde tem as demandas de veículo, pessoas, marca, horário de saída, Relatórios. relatórios. Né? O que é o controle de acesso para você? Controlar o acesso de quem entra e sai de qualquer local onde tem esse controle de acesso. Para os amigos aí. Controle de entrada e saída, determinada área ou local. Aqui? Acho que deve ser a comodidade para as pessoas, né? É bem mais fácil utilizar nessa. Vamos lá. Os amigos aí querem falar alguma coisa? Tranquilo? Então, eu vou explicar rapidamente o que é o conceito de controle de acesso para vocês. Não vou falar ainda de equipamento. Tá? Controle de acesso é segurança. Não existe segurança e comodidade. Se você quer segurança, você não terá comodidade e vice-versa. Tá? A maioria daqui é tudo mais jovem, mas eu vejo aqui que alguns estão na mesma casa que eu, né? Já passaram dos 40. E a gente, quando era criança, a gente brincava na rua, imagino que vocês também, de cabo de guerra. Certo? Aí juntava 3 do lado de cá, 3 do lado de lá e ficava brincando de cabo de guerra. Imagina que de um lado está a segurança e do outro lado está a comodidade. Se comodidade estiver ganhando, você está perdendo segurança. Se segurança estiver ganhando, você está perdendo comodidade. Se você quer um equilíbrio, você sabe que você nem vai ter muita segurança e nem muita comodidade. Ok? E onde existe comodidade, existe falha de segurança. Ok? Quando a gente quer controlar o acesso, o que a gente coloca no ambiente? Uma barreira? Uma barreira. Tá. Que tipo de barreira? Gente, vamos lá atrás, lá atrás. Quando você compra um terreno, a primeira coisa que você faz o quê? Você vai demarcar, cercar. Tá ali, demarcou, é seu. Só que você não quer que qualquer um entre. O que você faz? Você vai murar e vai colocar um portão, certo? Só que esse portão, ele precisa ter o quê? Uma chave ou um cadeado. Então, talvez a mais antiga, se não for a mais antiga, mas será provavelmente uma das mais antigas formas de controlar acesso, é a chave que a gente usa hoje para abrir a porta de casa. Então o cara foi lá, tinha o baú onde ele guardava documentos, tesouro, ele colocou uma chave, ou um cadeado, colocou uma porta, colocou uma tranca. Ele está restringindo o acesso de modo que só vai entrar quem tiver a chave. Só que lá, há muitos e muitos anos atrás, na época medieval ainda, a chave ela era o quê? Facilmente o quê? Copiada.
o cara fazia o quê? Pegava a chave, apertava lá no sabão, pegava o molde e fazia uma outra, certo? Então, dito isso, vamos trazer agora para cá. Você está no seu condomínio, ou até mesmo na sua casa. Por uma medida de segurança, eu não faço cópia das minhas chaves no bairro. Eu só faço cópia das chaves de casa em outro local. O cara não tem como copiar teu rosto no controle de acesso para poder entrar. A chave ele tem. Então, a chave, o primeiro foi a chave. Aí a chave era facilmente o quê? Copiável. Veio o quê? Vamos colocar um tecladinho de senha. Só que a senha ela é o quê? Também é fácil de... Transferível. Eu ligo para você e falo, ó, a senha é essa, eu anoto num papel e te passo. Certo? Aí a evolução da senha veio o quê? O cartão. Porque aí, cara, não tem como o cara, tem que estar com o cartão. No entanto, aqui, uma coisa que está em extinção, banca de jornal. Né? Mas chaveiro tem. O chaveiro foi lá e comprou o chupa-cabra. E ele agora ele consegue clonar o seu cartão. Aí veio o quê? A digital. Certo? A digital é sua. E depois veio o quê? A facial. Ok? Então é só para vocês entenderem um pouco o conceito do controle de acesso e a evolução até a gente chegar agora. Começou com uma chave, com um cadeado, depois virou senha, depois virou chaveiro digital e a gente está agora no facial. E quando a gente quer controlar acesso, é segurança, então não tem nada a ver com comodidade. Se você tem um equilíbrio, pode ter certeza que tenha uma falha de segurança, porque você tem comodidade, um pouco de comodidade. Então, quando eu quero controlar o acesso, eu tenho duas maneiras de fazer. Controlar apenas a entrada ou controlar entrada e saída. Quando eu quero controlar apenas a entrada, eu coloco um leitor apenas para autenticar quem entra, correto? Para sair eu uso um botão, certo? Eu vou ter relatório da entrada, da saída eu vou ter o registro do horário do acionamento da botoeira, mas eu não sei quem saiu, perfeito? Agora, se eu quero saber quem saiu, eu coloco um outro leitor para sair. Aí eu vou tirando um relatório dos equipamentos, pode ser de forma individual ou via software, eu vou saber quem é que liberou, ok? Eu não sei ao certo quem saiu, eu sei quem liberou. Eu também não sei ao certo quem entrou, eu sei quem liberou. Por quê? Porque eu posso colocar a face, abrir a porta e entrar uma galera comigo. Para o relatório, sou eu que vou aparecer lá. Mas, no entanto, entraram quantas pessoas comigo? 20. A saída, a mesma coisa. Quando eu quero elevar o nível do controle de acesso, de forma individual, eu preciso colocar o quê? Uma catraca. Pô, gente, o cara que declarou que não conhece, não mexe com controle de acesso, tá falando mais do que vocês que conhecem. Vão participar, tá? Uma catraca ou um torniquete, porque aí o acesso é individual, perfeito? Então, veja, eu tenho controle de acesso de um ambiente, mas eu não controlo individualmente. Se eu quiser controlar individualmente, aí eu tenho que subir o nível da segurança e individualizar esse acesso, perfeito? Alguma dúvida sobre esse conceito de controle de acesso? Controle de acesso é permitir, é barrar, colocar uma barreira, literalmente, e só permitir a entrada de quem está, alguém está cadastrado para poder liberar, tá? Beleza?
E aí, dito isso, eu vou começar falando para vocês do meu facial. Todo mundo já conhece o equipamento? Não. Tá. Conhece o equipamento do concorrente? Também não? Então, vamos lá. Para quem já conhece o equipamento do concorrente, eu vou fazer uns comparativos diretos, tá? Esse equipamento é comercializado em duas versões, a Lite e a Pro. A Lite tem capacidade para armazenamento de 3.000 faces. Cadastra até 3.000 faces. E não tem interfonia SIP. Quem vai usar a interfonia SIP precisa utilizar a Pro. A Pro tem capacidade para 10.000 faces e a interfonia SIP integrada. Ok? E isso é o que difere um equipamento do outro. A Lite, 3.000 faces, não tem SIP. A Pro, 10.000 faces e tem um recurso do SIP. Certo? Todo mundo sabe o que é o SIP? Sistema integrado. É o sistema de interfonia. Obrigado. Sistema de interfonia. Certo? Para o SIP funcionar, eu preciso de um servidor SIP, configurar bonitinho, né? Se ele vai ser ponto a ponto, a chamada, se vai ter uma lista de contatos, né? E porque o meu equipamento ele vira um ramal da interfonia SIP. Ele faz a função de interfone, no entanto, ele não é um interfone. Ok? Ele vira um ramal da interfonia SIP. E eu posso interfonar diretamente no andar de um morador através do servidor SIP, desde que no SIP eu tenha feito o quê? Uma estrutura dos apartamentos. O meu equipamento simplesmente vai fazer o quê? Eu habilito o SIP, coloco o endereço do servidor, a porta que ele vai se comunicar, faço as demais configurações. Na hora em que ele chamar no servidor SIP, ele está chamando, dali para frente vai rolar de acordo com o que você configurou. Se você tem um prédio todo estruturado no cabeamento IP, que o interfone do cara é IP, beleza. Quando não, meu equipamento chama no SIP e o SIP, através de um ATA, converte para o PABX convencional. E aí é que chama no apartamento do cara. Ou, se for uma portaria remota, eu chamo no SIP e o SIP se encarrega de transferir para o atendente da portaria remota. É assim que funciona. Então, meu equipamento, se você comprar para utilizar como um interfone, um simples interfone, não vai funcionar. Eu preciso ter uma máquina rodando um servidor SIP para que ele chame lá, e aí sim, pode ser inclusive o porteiro atender, falar contigo através do meu equipamento, tá? E liberar lá pelo computador. Se não for dessa maneira, não vai funcionar como um interfone. Ok? Então, a Lite não tem esse recurso, 3.000 faces, a Pro, 10.000 faces e tem esse recurso. No entanto, eu consigo converter de Lite em Pro adquirindo uma licença. Ok? Adquirindo uma licença. Para quem está na Pro, eu tenho outras duas licenças. Eu posso passar ele para 15.000 faces e depois passar para 30.000 faces. Ok? Então, só que eu não consigo saltar de 10 para 30. Eu preciso adquirir a licença de 15 e depois adquirir a licença para 30. A mesma coisa na Lite. Primeiro eu converto para Pro, para então passar para 15, para depois passar para 30. É uma escadinha, não tem como saltar. A diferença, eu não falo em valores no treinamento, valores somente com o canal de distribuição. No entanto, eu posso afirmar para vocês que o valor da licença para converter de Lite em Pro é maior do que a diferença
dos equipamentos, ok? A Lite e a Pro. Valor fictício. Imagine que a Lite custe R$2.000, a Pro custe 3. O valor da licença vai ser 1.500. Então, vai ficar mais caro se você comprar a Lite e adquirir a licença para virar para a Pro. Compensa comprar a Pro direto. Então, por que dessa licença? Porque, a princípio, imagine que eu estou elaborando um projeto para um condomínio em que ele tenha X usuários, X faces a serem cadastradas. Eu preciso o quê? Determinar qual é o modelo correto de equipamento para ele, correto? Sim ou não? Então, vamos lá. Imagine que eu sou o síndico do condomínio. E aí, você vai montar um projeto de faciais contra o ID lá no meu condomínio. O que você precisa me perguntar? Então, vamos lá. Vamos fazer uma gincana. 500 usuários. Aí está uma pegadinha. Mas qual é o cenário dele? A exigência dele também, né? Aí está uma pegadinha. Se ele vai precisar do CIP. Então, o que vocês precisam ter em mente é que sempre num cenário onde a quantidade de usuários for menor ou igual a 3.000 faces, você precisa fazer a segunda pergunta. Se ele vai ou não utilizar a interfonia SIP. Se ele for utilizar a interfonia SIP, tem que ser a Pro, independente se são apenas 500 faces que ele vai cadastrar, ok? No entanto, se a minha resposta para você for 3.200 faces, você já sabe que tem que ser a Pro direto, certo? Aí existe uma pegadinha, que isso serve como vamos dizer assim, uma tática para você perguntar sobre o CIP para o condomínio. Porque o síndico, ele mal sabe o que é o CIP. Às vezes o profissional não sabe o que é. O integrador às vezes não sabe o que é, quem dirá o síndico. E aí você fala assim, vai usar o CIP? Aí ele vai falar, o que é isso? Cara, aí você vai ter que se desdobrar para explicar, tá? Mas você pode fazer uma perguntinha diferente, mudar a indagação. A portaria aqui é presencial, certo? Ele vai falar para você, você tem a intenção de transformar isso daqui futuramente numa portaria remota? Se a resposta dele for não, fecha na Lite e está tudo certo. Na Lite. Não, ele não vai ser portaria remota. Para 500 faces é a Lite. No entanto, se ele falar para você que ele está fazendo um estudo, ou ele tem o plano de passar aquilo ali, converter aquilo para a portaria virtual no futuro, seja daqui 6 meses, daqui 1 ano, você monta 2 orçamentos para ele. 2. Um em cima da Lite e um em cima da Pro. E aí você vai falar para ele, olha, vamos supondo que custe R$2.000 uma e a outra custe R$3.000, a Pro custe R$3.000. Você fala para o síndico, olha, neste momento a Lite te atende, vai te custar R$2.000. No entanto, como você está querendo virar a chave para a portaria virtual, eu tenho a Pro, mas vai te custar R$3.000, R$1.000 a mais, tá? No entanto, só que assim, se você optar pela Lite e no futuro você virar portaria virtual, saiba que você vai ter que adquirir uma licença, e é uma por equipamento, é uma para cada equipamento,
para converter ele em PRO, para poder usar o recurso do CIP. Só que você vai gastar R$ 1.500 por equipamento, ou seja, R$ 500 a mais por equipamento do que se ele estivesse comprando diretamente a PRO. Perfeito? E aí você fala para o cara, olha, eu tenho este cenário, você gasta menos agora, mas lá na frente você vai gastar R$ 1.500 para cada equipamento. Ou você gasta R$ 1.000 agora a mais em cada equipamento e fica com o equipamento aí, ó, pronto. A princípio, você não fará uso dos recursos da portaria virtual, do CIP, certo? No entanto, quando você decidir virar a chave, o pessoal que vai fazer a implantação da portaria virtual no seu condomínio, ele vai vir com o quê? Com o servidor, vai montar toda a infraestrutura e ele vai chegar no seu equipamento e simplesmente configurar o CIP. Mexer nas configurações do equipamento e você não vai ter nenhum custo adicional no equipamento da Control-ID. Ele vai ter um custo com a implantação da portaria virtual. Mas no equipamento da Control-ID, se ele levar diretamente a PRO, ele não vai desembolsar nenhum centavo a mais depois. Então você coloca na mão dele se ele gasta R$ 2.000 agora e R$ 1.500 depois, ou se ele gasta R$ 3.000 agora e nenhum centavo depois. Sabe qual a diferença desse tipo de abordagem? O preço. Não. Imagine que você foi lá e fez somente a primeira pergunta e decidiu pela Light. Você apresentou um único orçamento. Eu estou apresentando 2. Certo? Então, quando você propõe isso para ele, tecnicamente, você passa para ele que você é melhor conhecedor do produto, da solução. Porque ele vai falar, seu nome, desculpe? Alisson. Carlos? Alisson. Alisson, desculpe. Alisson. Será que o Alisson sabe que tem uma versão Pro do equipamento? É a versão que vem com 3.000. 10.000. Então, você montou em cima da Lite, né? Será que ele sabe que tem uma versão que tem o CIP? Né? Porque quando você explica, né? Dá 2 orçamentos, o cara fala, esse foi o único cara que me apresentou 2 orçamentos. Aquele lá só me apresentou um em cima da Lite. Ou o outro só me apresentou um em cima da Pro. Na cabeça de... Imagine você, será que o cara da Lite sabe que tem uma versão da Pro? Ele já põe seu conhecimento em xeque. Se o cara que apresentou somente a Pro, na cabeça do cara pode passar o seguinte, esse cara está me empurrando, será que ele sabe que tem uma versão mais barata? Se ele sabe, ele está tentando me empurrar mais cara. E eu estou comprando coisa que eu nem vou utilizar. Certo? Então, sempre quando você chega com dois orçamentos, né, você demonstra conhecer melhor a solução e aí, né, a questão do preço. No meu Certo? ponto de vista, como eu não trabalho muito diretamente com o sistema, né? Mas assim, a portaria remota, totalmente remota, sem um porteiro lá, é melhor para pequenos condomínios. Na prática, não. Se aplica a qualquer cenário. Tá? Pode ser desde um prédio com poucos apartamentos até um complexo. O que muda é o valor da mensalidade. Por quê? Porque quando você tem um prédio com muitas torres, muitos andares, apartamentos por andar, você vai precisar praticamente, o custo da mensalidade de uma portaria virtual para atender aquela quantidade de pessoas é maior. Por quê? Imagina que você tenha 10 blocos, com 10 andares, 4 apartamentos por andar, e imagina o fluxo de visitantes disso. Então, vai demandar um atendimento diferenciado da portaria virtual para o seu condomínio. É por isso que tem gente que paga 7.000 e tem gente que paga 15 na mensalidade da portaria virtual. Porque o valor da mensalidade não é só em relação aos equipamentos, e em si é o tamanho do condomínio, fluxo de visitantes e prestadores, moradores, porque
É a mesma coisa que você, sozinho, você toma conta de 5 pessoas. Mas se tiver 30 pessoas, você vai precisar de alguém para poder te ajudar a tomar conta daquilo ali. Então, requer um esforço maior. Aí muda o valor da mensalidade. Tá? Então, gente, quando vocês pensarem no facial, entendam que tem 2 versões, apresentem isso para o cliente, tá? Agora, se o cara vai usar o CIP, é a Pro. Se é mais que 3.000 faces, é a Pro. Não, isso é indiscutível, ok? A menor ou igual a 3.000, atentem-se à questão do CIP. Se vai ou não utilizar, o cliente não sabe o que é um CIP, também não tente explicar, porque às vezes o síndico não vai entender, mas às vezes só a perguntinha se vai ou não virar portaria remota já pode ajudar você a definir se vai ser a Light ou se vai ser a Pro, para indicar para ele, certo? Voltando ao equipamento aqui, ele tem grau de proteção IP65, pode ficar no tempo, respingos de água, nada de projeção direto no equipamento, mangueira de jardim, VAP ou qualquer coisa do gênero, água de baixo para cima, não, respingos é literalmente a gota que cai ali, ó, cai e escorre. Regras de acessos personalizadas direto no equipamento, eu não preciso de software para imputar regras aos usuários, eu posso criar um departamento, criar um horário ou horários para aquele departamento, cadastro o usuário e depois eu associo ele àquela regra, aquele horário, e o equipamento vai fazer o quê? Imagine que o horário comercial é das 8 às 18. Se ele chegar às 7h59, o equipamento não libera. Se ele tentar entrar depois das 18 horas, o equipamento não libera. E isso ele faz sem necessidade de software, ok? Diretamente do equipamento, ou eu faço isso pela página web, porque ele tem a comunicação TCP/IP e página web embarcada, certo? Meu equipamento agora é um comparativo direto com o meu concorrente, só reconhece rosto vivo. Os meus concorrentes, eles reconhecem rosto vivo, mas no entanto, no menu deles existe uma flag que você consegue habilitar foto. Existe uma grande diferença entre enviar uma foto para compor um cadastro e autenticar foto. Se eu tirar uma foto sua, Alisson, e mandar para o equipamento, é uma situação. Mas o meu equipamento não autentica foto. Tem que ser rosto vivo, porque ele é 3D, ok? Ele precisa enxergar, é vetorizado. Expressões, né? Tá? Não é expressões. Eu preciso enxergar profundidade na imagem. Então é o X, Y e o Z, é vetorizado. A foto é uma imagem o quê? 2D, não tem profundidade, certo? Então, o meu não reconhece fotos. Os dos concorrentes, eles têm uma flagzinha que eu posso habilitar o reconhecimento de foto. E o meu equipamento não tem isso. Então, no meu caso, menos é mais, ok? Ele não tem essa vulnerabilidade. Segundo, o meu equipamento não possui relé embarcado. Ele trabalha com o quê? Com a Secbox, ok? Vou separar vocês dois, hein? Ele não possui relé embarcado. Ele possui a Secbox, o meu módulo de acionamento externo, que é aquela caixinha lá, ó, tá? O relé, a entrada de botoeira, ficam ali. Portanto, entre leitor e Secbox é o quê? Comunicação. Se alguém violar o equipamento, não destrava a porta. Nos meus concorrentes, o relé fica embarcado na peça. E se alguém tiver um pouquinho mais de conhecimento, viola o equipamento e destrava a porta. Certo? Ah, mas o concorrente vermelho lá, o chinês, ele tem um módulo similar ao seu. No entanto, você vai ter que comprar ele separadamente. E não é barato. E o seu concorrente verde, Alexandre, como que é? O concorrente verde, ele lançou uma cópia, vamos dizer assim, um produto similar à Secbox para eliminar a vulnerabilidade do equipamento dele. Eu não sei se a partir de agora ele já está incluindo isso
no equipamento, mas até onde eu tenho conhecimento, esse equipamento está sendo vendido separadamente. Ou seja, você pode até economizar um pouquinho adquirindo, às vezes, o produto do meu concorrente. Certo? Mas se você, sabendo da vulnerabilidade, querendo eliminar, no final das contas, Está falando da vulnerabilidade em torno do relé ativo. do relé no equipamento, o bot lá. A tua antena também é um controlador de acesso, né? Perfeito. Só que a antena também ela tem um relé de você. Então, no entanto, tá ali, ó, é uma coisa que eu ia demonstrar para vocês, já vou me adiantar. Ela tem um relé, mas eu mando a SecBox junto com o equipamento. Não, tudo bem, mas ela tem um relé. Ela tem um relé. Só que eu mando a SecBox para que você conecte o relé da SecBox na placa do portão, na placa da cancela. Entendeu? Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque pelo relé, se alguém chegar na antena e chegar no relé, ele vai liberar o portão. Certo? E segundo, porque se futuramente, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, o relé da controladora colar, você tem que mandar a controladora para o RMA na fábrica. Se colar o relé da SecBox, o Thiago te vende uma nova. Entendeu? Inclusive, teve um condomínio que eu fui da assistência mesmo, que ele estava com o interface. E os caras por lá perderam a SecBox. Eu preciso pedir, acho que o cara não estava tendo ela aqui, eu preciso pedir Então, aí, veja que se colar o relé da SecBox, queimar a SecBox, você substitui. Se você usar o relé da minha controladora diretamente na carga, e porventura esse relé no futuro vir a colar, ou ele pode até comutar, mas não passar corrente, você vai ter que tirar a controladora e enviar para a fábrica, certo? Para manutenção. E se você não tiver uma de backup para colocar no condomínio, ele vai ficar sem. Se é um problema na SecBox, você identificou na SecBox, você liga para um dos vendedores e fala, ó, preciso de uma SecBox, tem aí? Tem. Estou mandando um motoca aí buscar. E substitui e põe o negócio para rodar. Ok? Tranquilo? Gente, então, comparando com os meus concorrentes, só reconheço o rosto vivo e não tem essa vulnerabilidade. O que eu implementei recentemente na correção de firmware, agora eu consigo desligar a tela do equipamento. Então, se ele está lá na rua, está exposto, eu quero deixar ele apagado, eu consigo configurar isso. Então, eu chego para o equipamento, o IR dele detecta a minha presença, faz o reconhecimento, libera, e depois de X segundos que eu configurei, ele apaga a tela. É uma maneira de deixar o equipamento mais discreto lá quando ele está no primeiro acesso da rua. O IR dele reconhece a presença até quantos metros? 2 metros. Tá? Padrão de fábrica vem 1,5 m, mas isso é ajustável. Tá? Isso é ajustável. Então eu uso inclusive o IR como gatilho para poder ativar a câmera, né, e fazer o reconhecimento. Uma outra funcionalidade que nós implementamos no equipamento é o intertravamento via rede. Então eu atualizo o firmware do equipamento, atualizo o firmware da SecBox, e aí eu vou lá, habilito o intertravamento via rede, e aí eu crio a regra, digo para qual IP aquele equipamento vai intertravar. Tá? Imagina que eu tenho 2, aí eu chego nesse cara aqui, eu crio uma regra para intertravar ele. Esse aqui é final 129, imagina que esse aqui é 130. Eu venho aqui, componho a regra, digo que ele vai intertravar com o IP 130. Ok? Esse comando pode ser com produtos diferentes? O interface e a antena? A princípio, só no IDFace. Por quê? Porque requer uma atualização da SecBox para 2.2.3, tá? E na parte do IDFlex, eu acho que essa atualização para SecBox ainda não está na 2.2.3. Hã? Sem parar? Tem que ver qual é a última versão da SecBox, se está atualizada. Tá? A princípio foi colocado no IDFace.
Depois eu preciso até ver o Release Notes para ver se inclui também a linha dos biométricos e do UHF. Certo? E uma coisa para a gente matar o facial aí, tá? O meu equipamento tem essa parte do intertravamento remoto e um grande diferencial que já está disponível desde dezembro, final de novembro, início de dezembro, é o reconhecimento de face durante a chamada SIP. Os meus concorrentes, tá? Até então, quando você está numa chamada com o atendente da portaria virtual, um exemplo, o cara está lá entregando uma pizza, chega o morador, o equipamento não reconhece o morador durante a chamada. É preciso finalizar a chamada para o morador poder, o streaming de vídeo poder reconhecer o cara aqui e liberar. Certo? O meu equipamento, basta você navegar pelo menu e habilitar essa função. Então, se eu sou o motoboy, eu estou lá para entregar uma pizza, estou falando com o atendente da portaria virtual, ou até mesmo com o porteiro, mas essa chamada está sendo via SIP, se chegar o Tiago, que é um morador cadastrado, o equipamento reconhece o Tiago e libera, sem a necessidade da interrupção aqui da chamada SIP, ok? É algo que o nosso equipamento está fazendo e que até então os nossos concorrentes, pela minha informação, pelo meu conhecimento, ainda não estão fazendo. Estão correndo atrás, com certeza, porque isso está sendo impactante para aquele cara que faz portaria virtual ter o equipamento que faz o reconhecimento durante a chamada SIP, ok? Porque acontece bastante a pessoa chegar no condomínio, quando vai interfonando e vem um morador que já vai abrindo, quem está na frente pensa que abriu para ele. Aí acaba entrando no lugar do morador. Essa é uma questão também, tá? Porque o cara acha que é para ele que liberou. Então aí existem algumas barreiras que precisam ser melhor estudadas. Por quê? É a situação que o cara tá ali falando, aí o cara vê lá que está chegando o morador, ele derruba, o morador libera o portão. Como ele perdeu a comunicação com o atendente, ele acha que é para ele. É a mesma coisa que acontece com a tag. Portão que tem uma entrada só e uma saída, tá acontecendo, chega um visitante e quando está falando na portaria, a antena já reconheceu o carro do morador que está vindo atrás. Acaba abrindo um portão e o visitante entra e está Bom, autorizado. vocês estão adiantando um pouco, mas o que eu ia falar da antena, mas eu já explico agora. Tem duas maneiras de trabalhar com a antena. De modo contínuo, que é o que eu vou expor aqui, que é quando eu jampeei o trigger, ou seja, não tenho laço para detectar a presença do veículo. O laço indutivo ou um IVA, que vocês chamam de fotocélula, mas é infravermelho ativo. Então a antena, a princípio, ela precisa estar apontada para onde está o laço. A hora que o veículo chega ali, aciona o trigger dela, ela faz a leitura, se está cadastrado, ela libera a entrada, ok? Quando você não coloca o laço, você jampeia o trigger e deixa ela lendo direto. Aí, você pode mexer no ganho da antena e no posicionamento. Geralmente, o cara faz assim, ó, aponta ela para longe, um pouco mais para longe, jampeia o trigger, para quando o morador mal virou, embicou, o portão ela já faz a leitura e está abrindo. Aí acontece o que você está falando. Tem o veículo de um visitante aqui e o cara está vindo aqui, ó. Aí você fala, mas aqui tem um sensor. Então este sensor dá condição para a antena fazer a leitura. Só que quando você não mexe no ganho da antena e no posicionamento dela, chega aqui o veículo do visitante, aciona o laço, ela faz a leitura, só que o veículo está aqui atrás, por conta dela estar apontada mais para trás e com o ganho alto, ela faz a leitura do cara e abre, portão, quem entra é o visitante achando que liberou para ele. O cenário lá é um pouco pior do que você apresentou aí. Jesus. Porque assim, é questão física mesmo, foi um projeto físico. Eu acho que o engenheiro não pensou nisso. Lá o visitante chega, encosta, e aí vem o morador.
aciona o portão, porque todo mundo foi por o portão. O que é que acontece? O visitante não espera, mesmo tendo o laço lá. Ele quer pegar a carona do morador. Ele não respeita nem o cara da guarita. E aconteceu já, e o morador entrar, o visitante querer pegar a carona e o portão fechar na hora. E bater o carro. Mas aí não tem o anti-esmagamento no portão? Tem, mas o visitante que quer saber que vai. Então, Precisa precisa da fotocélula. também, Então, só que ele acompanha. o que acontece? O portão tá ali no meio, não puxa o portão. Mas é isso que eu estou te falando. Se vem um caminhão, ele acompanha. Se ele acompanhar, o portão não vai fechar em 3 metros de altura, né? Então, aí existe a barreira de anti-esmagamento. O que pode estar acontecendo aí não tem nada a ver com os nossos equipamentos, mas assim, a barreira talvez não esteja adequada, posicionamento adequado, que aí na hora em que ele pegou a carona para a barreira, e tipo assim, primeiro, a placa do portão está no foto fecha, porque se estiver no foto fecha, na hora em que você sai da barreira, o portão já começa a fechar. Tá. E ele tá desse jeito. Então, só que na hora em que ele embica, tem que cortar, parar e abrir. Então, se a fotocélula de repente está lenta, ou a resposta da placa do portão é lenta, infelizmente o portão ainda vai dar a inércia vai fazer com que o portão encoste no carro. Mas aí, né, é o visitante que está agindo de má fé. Aí é o seguinte, cara, tem duas maneiras de corrigir isso, tá? Aí não tem nada a ver com Contra ID, é experiência de campo. É o quê? A partir de agora, o visitante desce do carro e vai lá na guarita, você entendeu? Tirar aquele totem ali para o visitante falar com o porteiro. Vejo alguns condomínios que às vezes é o seguinte, o cara lembra da comodidade da segurança? Você chega, para o carro, desembarca todo mundo, cadastra todo mundo, entendeu? Quem é passageiro entra a pé, o motorista se cadastra a placa do carro, ele entra, depois que ele passou, todo mundo embarca. Na volta ele para, passageiro desembarca, passa pela catraca, ele sai com o veículo, aí depois os passageiros embarcam. Tem alguma comodidade nisso? Mas tem segurança. Mas tem segurança. Você entendeu por quê? Porque eu posso me cadastrar e ter 10 pessoas no carro. E aí, de repente, você não cadastrou as outras pessoas, só cadastrou o motorista. Ou então cadastrou as outras, mas você não sabe se eu entrei com 5 e saí com 4. Então, quando você quer elevar o nível, você vai colocar o quê? Desembarca todo mundo, vai na portaria, faz o cadastro, quem passa com o veículo é o motorista, os outros passam a pé, só que aí, comodidade zero, concorda? Mas aí eu elevei o nível de segurança. Neste caso aí, uma maneira de corrigir é mudar o quê? O procedimento, porque do jeito que está, não há muito o que fazer. O condomínio queria colocar isso aí, questão de festa. Chegar à festa e ter, quem era aquele convidado que quebrou isso, aconteceu isso aqui. Esse convidado não entrou com ninguém, não entrou com isso, ninguém não sabia quem era, estava se brincando na festa, então foi que fez. Cadê o cadastro? De controle. Então, tá? Então, gente, essa questão aí, tá claro para vocês em relação ao facial? Beleza? Aí eu vou adiantar, vou falar aqui para vocês, ó. Eu tenho quem? Eu tenho o meu leitor de digital. Por mais que vocês achem que a digital caiu em desuso, ela ainda continua sendo muito utilizada. Seja para equipamento de reposição, ou seja para aqueles projetos que eu realmente preciso do quê? Da digital como um pânico. No facial, ele é um leitor 4 em 1, tá? Ele é cartão, senha, face e leitor de QR Code. Só que ele é um leitor de QR Code. Ele precisa de um software gerar o QR Code e na hora em que ele faz a leitura, ele vai enviar para o software. Quem vai validar o QR Code é o software, perfeito? Tranquilo? Só que o pânico no facial é através de chaveiro. Eu não tenho uma expressão facial, né? Eu não tenho como definir uma expressão facial para pânico.
Tem gente que chora, tem gente que grita, tem gente que desmaia, né? Tem gente que sorri, literalmente, né? Tá numa situação ali, o cara, tipo, sabe que o cara vai falar, ó, não dá bandeira não. Aí você olha pro cara, o cara tá com aquele sorriso cadavérico, assim, né? Porque ele tá coagido, mas cada um tem uma expressão diferente. No facial, o pânico eu ativo pelo chaveiro, certo? No leitor de digital, eu cadastro uma segunda digital e habilito como pânico. Então, dependendo da onde eu estou empregando, o que eu quero de segurança ali, eu posso ter o facial num determinado acesso, mas ter um de digital em um outro onde eu consiga informar através de uma digital e não através de um chaveiro, que eu estou numa situação de coação, tá? Dito isso, eu tenho o ID Flex, ele é comercializado em duas versões, a Lite e a Pro. A Lite não tem comunicação TCP/IP, ou seja, tudo é feito no equipamento, eu não tenho a possibilidade de fazer acesso remoto. Eu tenho a Pro, que aí eu tenho página web, consigo fazer acesso remoto, ok? Mas para a Pro trabalhar com um software que tem banco de dados, eu preciso adquirir uma licença do modo online. Eu também consigo converter de Lite em Pro adquirindo licença, e quando você está na Pro, eu tenho a licença do modo online para trabalhar com software, tá? Com a ID Secure Enterprise. No caso do ID Flex Prox, ele não tem a digital, é só cartão e senha. E como eles são leitores de cartão, isso também se aplica ao facial, eu tenho duas frequências, 125 e MyFair. Qual é o meu diferencial neste quesito de cartão e chaveiro? Eu aceito os cartões dos concorrentes, tá? Eu não tenho essa restrição de fechar, de só aceitar os meus chaveiros. Eu aceito os chaveiros dos concorrentes. Se eu vou tirar o equipamento do concorrente verde, vou colocar o meu e eu quero reaproveitar os chaveiros lá, basta eu saber qual é a frequência e colocar o equipamento da frequência correta. Porque eu tenho facial MyFair, tenho facial 125. Tenho ID Flex MyFair, ID Flex 125. Este cara aqui, o ID Flex, que é o que tem a digital, ele sai de fábrica com capacidade para 6.000 digitais, mas eu posso fazer expansão do número de digitais até 25.000 no modo standalone, ou seja, ele não está trabalhando online com o software, então eu chego a 25.000. Se ele está no modo online, eu consigo continuar essa expansão de digitais até 50.000 digitais, adquirindo as licenças, ok? Aí eu tenho quem? O ID Flex IP65. Ele é exatamente igual ao ID Flex Pro. Este cara não tem a versão Lite, só tem a versão Pro. Tá? Exatamente igual ao ID Flex Pro, só que com o grau de proteção IP65. É exatamente o mesmo equipamento, só que para a área externa, ok? E se vocês estão observando, nos slides tem quem? A SecBox ali presente. Então, tudo que eu falei em termos de vulnerabilidade lá do facial, que não existe essa possibilidade de violar o equipamento e destravar a porta, se aplica também a esses equipamentos, ok? Aí eu tenho o ID Access Nano. Este cara, ele é menorzinho, ok? Ele é de uso interno, só que esse cara aí, ele sai de fábrica também com capacidade para 6.000 digitais, mas eu consigo fazer expansão de digital, mediante aquisição de licença, até 50.000 digitais no modo standalone, ou seja, ele sozinho ali, sem trabalhar com o software. Ah, vai trabalhar com o software, com banco de dados. Eu adquiro a licença do modo online e aí eu continuo adquirindo licenças até chegar 100.000 digitais. Ou seja, se eu explorar o modo online deste equipamento e adquirir todas as licenças dele e chegar em 100.000 digitais, eu cadastro 1/3 da população de Rio Branco no equipamento, com uma única digital, é óbvio. Tá? Então, isso
É um equipamento, devido ao seu processador de 1.2 GB, é um equipamento extremamente rápido, ok? Extremamente rápido. Porque ele trabalha não só no modo 1 para N, como 1 para 1. Vocês sabem qual é a diferença entre 1 para N e 1 para 1 ou não? Quando eu coloco o equipamento trabalha em 1 para N, isso também se aplica para o facial, para o IDFlex, tá? Esse conceito de 1 para 1 para N é assim, quando eu chego no equipamento, eu não informo para o equipamento quem eu sou. Eu apresento a minha face ou eu coloco a minha digital. No caso do facial, é a face, é óbvio. No caso desse cara, eu coloco o meu dedo no leitor. Eu não me identifiquei para o equipamento. Ele vai varrer a memória dele em busca da digital para ver se aquela digital que eu estou colocando ali confere com a de algum usuário, certo? Então, na hora... 1 para N, 1 para inúmeros. Quando eu coloco no 1 para 1, eu preciso cadastrar uma segunda credencial, que ou é uma senha, ou é quem? Um cartão. E aí, eu chego para o equipamento, eu primeiro passo o cartão, então ele já sabe quem eu sou. Porque aquele cartão está cadastrado para mim, e eu confirmo com a digital. Então, 1 para 1 é isso, é um double check. Eu preciso ou inserir a senha e confirmar com a digital, ou passar o cartão e confirmar com a digital. A mesma coisa se aplica para o facial. Ou eu passo o cartão e confirmo com a face, ou eu digito uma senha e confirmo com a face. Então, isso é 1 para N e 1 para 1, certo? Então, o meu equipamento é extremamente rápido. Imagina que você vai colocar o dedo lá e ele vai varrer a memória dele em busca da sua digital, certo? E vai liberar ali, autenticar sua digital em 1 segundo. Uma dúvida sobre o primeiro assim. Falou sobre respingo. Normalmente parte externa, na maioria das empresas, eles não tem nada que protege da chuva. Direto. Então, aí eu vou para este equipamento, ó. Inclusive, ali, ó, naquela parte ali, a capinha que vem com o equipamento que vocês adquirem na Acretec, forem adquirir, ali é fumê e não é translúcido, que é justamente para proteger o sensor biométrico de incidência de raio solar, que pode atrapalhar a leitura e causar uma queima prematura, ok? Então, para ambiente externo, ou é o facial, ou é esse cara aqui. O nano é de uso interno, ok? E aí ele tem o IDAxis Pro, tá? O IDAxis Pro é o irmão maior e mais velho, ele é exatamente igual ao nano, ok? Só que para ele trabalhar online, trabalhar com o ID Secure Enterprise, você não precisa adquirir a licença do modo online. O restante, em termos de biometria, 6.000 padrão de fábrica, posso expandir até 50.000 no modo standalone ou 100.000 no modo online, ok? Também trabalha 1 para N, 1 para 1, tá? Aí tenho ele ali, ó, IDAxis Pro Prox, que é ele sem a biometria. E como por ele fato de ser um leitor de cartão, tá? Aqui, ó, ele tem uma versão MyFair, uma versão 125, e ele também tem uma versão que lê os cartões HID. O cartão HID, ele tem uma tecnologia diferente, tá? E aí vem montado de fábrica o equipamento para ler o cartão HID. Tenho aí o IDAxis e o IDFit 4x2. Esses caras aí são os equipamentos mais antigos, no entanto, eles não foram descontinuados para poder servir como reposição, ou então, de repente, você tem um projeto que você precisa embutir o leitor. Você coloca o 4x2, ele cabe dentro de uma caixinha 4x2. Este cara aqui, ele é comercializado na cor preta, mas eu tenho um espelho vendido separadamente como opcional, ok? Na cor branca, tá? E o IDAxis aqui, ó, vocês podem ver na imagem que não tem SecBox, ou seja, os relés estão embarcados na peça. Esses equipamentos, eles são
os mais antigos, vamos dizer assim, foram lançados primeiro. A evolução desses caras são os equipamentos que eu apresentei até o slide anterior para vocês, ok? Aí eu tenho cadastrador de mesa, ferramenta para ser utilizada em software. Este cara, a finalidade dele é um prédio comercial, residencial, enfim. Você vai cadastrar o visitante, ao invés de digitar o número do cartão, você aproxima o cartão deste leitor e ele envia a informação do cartão já direto para o software, faz o autocomplete. Pode parecer besteira, mas se você tem um prédio comercial onde tem um fluxo muito grande de visitantes, faz toda a diferença, porque às vezes você fica ali digitando 8 números do cartão e se você errar um, o cartão dá como inválido na hora do cara passar lá, seja na catraca, seja em qualquer controlador. A IDLock, ela é comercializada em 2 versões, com e sem biometria, tá? Somente senha ou senha e biometria. Capacidade para 500 usuários, aplicativo via Bluetooth é gratuito. E essa fechadura, apesar de ser Bluetooth, eu consigo fazer o quê? Airbnb com ela, ok? Todo mundo sabe o que é o Airbnb? Sim ou não? Vamos lá. Quando a gente vai comprar maisena no mercado, perdão, amido de milho no mercado, a gente compra maisena. Quando você vai comprar palha de aço, você compra o nome, Bombril, certo? Quando a gente pede motorista por aplicativo, a gente pede, no entanto, tem 99, tem outros. A palha de aço, você tem a Solan e tantas outras. A maisena, você tem outras marcas. O Airbnb foi o cara que, entre aspas, né, passou o que nós já conhecemos há muito tempo para dentro de uma plataforma, que é o quê? A locação temporária, certo? É locar a casa de veraneio, a casa de campo, por um feriado ali, um feriado prolongado, um final de semana. Simplesmente ele jogou isso para dentro de uma plataforma. Mas a gente já faz o Airbnb, ó, há muito tempo. Fora da plataforma, ó. A minha fechadura, apesar dela ser Bluetooth, dá para fazer Airbnb com ela. Eu não consigo fazer o destravamento remoto, ou seja, de São Paulo destravar uma fechadura aqui em Rio Branco, ok? Mas imagine que o Tiago morasse em Brasília e eu estou locando um apartamento aqui por uma semana em Rio Branco para o Tiago, só que eu moro em São Paulo. Cara, como é que a gente faz? E essa fechadura, ela não tem internet, ela não tem Wi-Fi, ela é só Bluetooth. Como que eu faço? Eu vou ter que deixar é óbvio que no momento da instalação da fechadura, eu preciso estar no local para poder fazer a associação via Bluetooth com a fechadura. Mas depois disso eu não preciso mais. Como que eu faço? Eu lá em São Paulo, eu entro no aplicativo que está onde? Na nuvem. E aí eu vou lá, coloco, seleciono qual é a fechadura, caso eu tenha mais que uma. Convite agendado. Aí eu vou e coloco o nome do Tiago, o número do celular dele, coloco o dia inicial e o horário, o dia final e o horário, e envio para ele um link pelo WhatsApp ou SMS. Ele vai receber o link, vai baixar o aplicativo, se registra no aplicativo com o mesmo número de telefone que ele me informou, é óbvio. No momento em que ele termina de se registrar no aplicativo, aparece uma notificação no celular dele, lá no aplicativo, que é o convite que eu gerei para ele. E as informações do convite vão ficar na cache do aplicativo dele, ali, já no celular. No entanto, eu loquei o apartamento para ele sexta-feira às 18 horas até domingo da outra semana às 18 horas, perfeito? Ele vai clicar no convite, o convite consta como pendente, ele não abre, por quê? Porque ainda não é o dia e o horário que eu determinei. Na sexta-feira, imagina ele embarca de Brasília para cá,
Aí ele chega aqui em Rio Branco, de frente para a fechadura, imagina que já seja 18 horas, ele abre o aplicativo ali perto da fechadura. Neste momento, a hora que ele clica no convite, o convite abre. Neste instante, o aplicativo sincroniza as informações do convite com a fechadura pelo quê? Pelo Bluetooth. E aí ele vai conseguir, ele se pareia na fechadura, destrava a fechadura pelo aplicativo ou visualiza a senha e digita. Então, se está o Thiago sozinho, tranquilo. Se tiver ele, esposa, filhos e tudo mais, ele vai fazer o quê? Ele será o único a destravar a fechadura pelo aplicativo, porque só ele tem o aplicativo, o convite foi gerado para ele. Ele visualiza a senha e fala, ó, a senha, sei lá, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os demais ocupantes do apartamento vão entrar pela senha. Ele vai ser o único que vai conseguir destravar pelo aplicativo. Domingo da semana que vem, 18 horas e 1 minuto, o convite expira. Ou seja, ele perde a conectividade com a fechadura e aquela senha, já que o convite expirou, a senha vai junto, expira junto. Aí ele não consegue mais acessar a fechadura. Quer perguntar? Essa questão do horário é determinada pela plataforma em nuvem? Pela plataforma em nuvem. Vai ter que sempre ver essa diferença. Pela plataforma em nuvem. Brasília, por exemplo. É que o que acontece? Então, vou ter que liberar lá 8 horas horário de Brasília para ele poder entrar em 16. Não obedece o horário do equipamento, não, que é local? É porque o equipamento, ele vai sincronizar, inclusive se tiver algum delay de horário, porque todo equipamento, ao longo do tempo, o próprio fabricante de relógio diz que a tolerância para atraso é de 3 minutos ao mês, né? Então, o equipamento eletrônico é óbvio que é muito mais preciso que um relógio, mas pode ter ali um delay em questão de relógio, né? De time. Então, na hora em que eu abro o aplicativo, inclusive eu sincronizo o horário com a fechadura. Se tiver algum probleminha de, tipo assim, no aplicativo 6h21, na fechadura ainda é 6h20, e eu vou sincronizar ela para 6h21. Ele vai pegar o horário do aplicativo, do aparelho aqui. Tá? Eu consigo fazer Airbnb em qualquer lugar do mundo. Tá? Por quê? Porque é só por Bluetooth. Então, eu consigo, inclusive, eu seleciono qual é o país. Você mora em Portugal, eu vou lá e pego o código de área de Portugal e vou mandar o WhatsApp para você. Tá? Então, assim, eu faço em qualquer lugar do mundo. Não consigo fazer o destravamento remoto. Alexandre, acabou a bateria. Aqui embaixo, ó, tem 2 contatos que eu coloco uma bateria de 9 volts, é uma alimentação de emergência, alimenta a fechadura, aí ou destravo pelo aplicativo, ou pela digital, ou digito uma senha. Aí depois do lado de dentro, eu vou e faço a substituição das pilhas. Ok? Firmware dela eu atualizo pelo aplicativo. Tá? Quando tem, pelo aplicativo, atualizar firmware da fechadura. Tem uma ferramenta lá para fazer isso daí. Tá? Consigo tirar relatórios. Inclusive, tem uma ferramenta legal que eu posso cadastrar um usuário, ele pode ser administrador, usuário comum, ou eu definir um horário para ele. Vamos supor, o cara só pode entrar às quintas-feiras, eu zero os horários dos outros dias e coloco o horário, exemplo, quinta-feira, das 8 às 17. Cadastro digital da pessoa ali e tal, na fechadura, só que ele só consegue acessar a fechadura na quinta-feira, das 8 às 17. Tá? Dá para fazer isso com ela. Qual é a vantagem de você apresentar isso para o seu cliente? No condomínio, você vai ter que concorrer com outras 2 pessoas, certo? Porque o síndico precisa de 3 orçamentos para poder fechar. Esse é um produto que se oferece para o consumidor final. Então, não precisa de assembleia. Certo? Você mostra para o cara, se o cara gostou, é o morador, o dono do apartamento, diretamente com você. Você vende diretamente para ele sem ter que ter aprovação de assembleia.
Só toma cuidado, porque às vezes tem condomínio que tem regimento interno, que as fechaduras têm que ter um padrão, não pode mudar, tá? É isso que vocês só precisam observar. Mas é um produto que vocês vendem para o final sem estar, entre aspas, né, dependendo de uma aprovação do síndico, de assembleia e ainda mais concorrendo com outros 2 orçamentos. Gostei, comprei, você instala, acabou. Certo? Aí, gente, seguindo, eu tenho aqui, tá falhando. Eu tenho a minha controladora IDBox V2, é uma controladora que controla até 4 portas, tem 8 entradas digitais, ela tem o WIGAN, tem RS485-232, ABATRAC, protocolo OSDP. No Brasil, é um protocolo que ele ainda não é exigido, tá? Muito exigido, mas em outros mercados é. O que é o protocolo OSDP? É uma criptografia nos dados que você trafega, ok? Para evitar justamente aquela questão de espionagem, certo? E é sabido que alguns equipamentos aí dos nossos concorrentes, né, principalmente do vermelhinho da China, né, que eles não entram nos Estados Unidos porque tem um esqueminha lá de, né, você consegue usar para espionar, certo? Aí eu tenho meus leitores auxiliares, o ID Compact e o Slim, são leitores auxiliares, ou seja, eles leem o número do cartão e enviam para a controladora. Eles não são leitores autônomos, onde o cartão fica gravado nele. Ele faz a leitura e envia pela WIGAN para a controladora. Quem vai acionar relé para liberar a porta? Controladora. Tá? Mediante o quê? Cadastrado. Tá? Se o cartão que ela receber, ela consultar o software e o cartão estiver cadastrado, vai liberar. Se não, vai negar. Se tiver salvo nela, vai liberar, senão vai negar, ok? A diferença entre um e o outro é apenas o design. Eu tenho o Compact 125 e tenho o Slim 125, tá? Eu tenho eles, o Compact MyFair e o Slim MyFair. Se vocês pegarem o Compact 125 e o Slim 125, ambos têm o mesmo preço. A mesma coisa, se eu pegar o Compact MyFair e o Slim MyFair, terão o mesmo preço. Agora, se eu pegar um MyFair e comparar com o 125, tudo que for MyFair é mais caro. Mais caro quanto? Aí vocês vão lá falar com o Thiago. Preço é com ele lá. Mas tenham em mente, tudo que for MyFair, seja o facial, seja o IDFlex, ou todos os outros equipamentos que eu passei até agora, é MyFair, ele será mais caro em relação ao 125. Beleza? Aí eu tenho as antenas controladoras. Toda residência teria que ter um IDBox? Residência? No caso do apartamento? Não. E vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo de IDBox, tá? A aplicação da IDBox. Se você tem um ambiente corporativo, tá? Ou várias portas, colocar um leitor facial ou de digital em todas as portas desse ambiente corporativo, imagina uma indústria mesmo. Fica caro. Então, uma solução é você colocar IDBox e aí fazer o controle dessas portas através de cartão. E uma IDBox comanda até 4 portas, inclusive eu tenho intertravamento embarcado. Então, eu vejo alguns cenários, já vi alguns cenários que o cara prioriza a segurança no portão de entrada, colocando um facial no primeiro acesso, certo? E internamente, ele usa, se o crachá do cara for RFID, ele usa o crachá do cara para liberar a sala. Aí eu cadastro a serial do cartão do cara, do crachá do cara, enfim, e aí eu falo, olha, esse cara aqui só vai funcionar no leitor 1, então o crachá só abre a porta número 1, ou então esse crachá funciona nas 4 portas, aí ele vai liberando. Então é uma solução mais em conta do que colocar um facial em cada uma das portas. Ele pode usar o digital, só que ainda assim, imagina o seguinte, né? Eu não falo em preço em treinamentos, ok? Na verdade, eu nunca falo em preço, para nada.
Preço é com canal de distribuição. Quem vai te dar preço são os vendedores, é o Thiago. Mas é sabido que se você colocar 4 faciais para controlar 4 portas, vai ficar caro. O cara às vezes opta por um facial na entrada principal e internamente ele coloca uma controladora e 3 leitores desse aqui, ó, do RFID, né, para comandar as portas internas. Porque fala, internamente eu só não quero que o cara de um departamento entre no outro. Aí eu posso fazer por crachá. Lá na rua, eu não quero que você, de repente, empreste o seu crachá para uma pessoa que não deveria entrar na empresa entrar. E aí o cara, lá eu aumento, eu deixo a segurança mais rigorosa sendo um facial. Só vai entrar a face. Nesse caso é interessante usar tipo 1 para 1, que aí na facial você exige o cartão facial. Você entendeu? E Exato. só o cartãozinho. Internamente você usa a ID Box com o cartão. Na entrada, se você não quer, inclusive, o empréstimo do cartão, de repente o cara dá o crachá, se bem que pelo facial, só o facial já vai resolver. Só que aí é que tá. Quando você faz o 1 para 1 na entrada, o cara passa o crachá e bota a cara, passa o crachá e bota a cara. Isso, dependendo da situação, pode gerar, vamos dizer assim, não um transtorno, mas vamos dizer assim, uma restrição ali na entrada, porque chega muita gente no horário da entrada da empresa, e às vezes o cara, tipo assim, se o cara esqueceu o crachá, ele não entra. Mas aí também não vai acessar a sala. Também não acessa a sala dele. Então, precisa fazer uma análise realmente. Na entrada ele Já não entra. Ele entra, imagina como é que ele vai trabalhar. Então, mas assim, precisa fazer realmente, ver a necessidade, explicar para o cliente, ó, se ele esqueceu o crachá, ele não entra. Alguém vai ter que liberar para ele, entendeu? Ou o porteiro, quando não tem porteiro, não tem, o cara já usa ali, ele fala, ferrou, porque eu não vou conseguir entrar. Ele vai ter que ficar na porta da empresa, ligar para alguém vir liberar para ele, ou esperar um outro funcionário chegar, liberar para ele entrar junto. Então, tem que tomar cuidado quando você vai colocar 1 para 1, porque sempre vai exigir a credencial primeiro, tá? Uma primeira credencial antes da face. Então, a controladora serve para esses ambientes. E também eu tenho a controladora, eu também aplico a controladora num cenário de catraca. Não na Next, né? Nas outras catracas, tá? Gente, leitor UHF. Leitor UHF é o seguinte, eu tenho 2 modelos. Eu tenho este aqui, que é o maior, tem um alcance de 15 metros e um ângulo de leitura de 30, e eu tenho a menor, que tem um alcance de 12 metros, no entanto, 60 graus de abertura, tá? Por que nós lançamos a menor? Justamente porque vocês integradores falam, o equipamento de vocês funciona de forma redondinha, é muito bom. Só que não é todo o condomínio que eu consigo fixar e posicionar. Meio grande. Então a gente lançou uma versão um pouco menor para atender justamente essa necessidade que vocês levantaram para a gente. Fica mais fácil fixar, mais fácil posicionar e tem um ângulo maior de leitura, ok? Este cara aqui eu vou falar mais um pouquinho deles, porque depois eu vou demonstrar na prática ali. Eu tenho, o Matheus ligou uma ali para mim, na parte do mão na massa eu vou acessar a página web para vocês. Mas fazer um comparativo direto com os meus concorrentes. A antena da Intelbras é só uma antena, eu preciso de uma controladora. Tá? Somente a antena, ela só vai fazer a leitura, eu preciso de uma controladora para poder acionar relé, para poder cadastrar o tag, enfim, liberar o portão. Na solução da PPA Citrox, tá? Falo PPA Citrox porque a solução era da Citrox, a PPA é que na compra incorporou, certo? Eu também preciso da antena e uma controladora. E se comparar com a NICE, lá eu preciso do módulo Guarita, que hoje chama MG3000, eu preciso do multifunção 4A, que hoje se chama RMF 3004, e preciso da antena de tag,
que era a antiga LN6011C, e hoje ela se chama, é uma nova antena chamada AirTag 3000. Então, se eu comparar os meus produtos, tanto a Light quanto a UHF, com a Intelbras e com a PPA, o meu equipamento é 2 em 1. Se eu comparar com a Danice, meu equipamento é 3 em 1. Ele faz a função dos 3 equipamentos da Nice, ok? E aí, a minha solução, comparando com os meus concorrentes, é o melhor custo-benefício. Chega a ser até, dependendo do concorrente que você estiver comparando, chega a ser, eu entrego num único produto a solução completa e ainda consigo ser mais barato do que meus concorrentes, a solução dos meus concorrentes. E eu aceito os tags dos concorrentes, ok? Eu leio os tags da Intelbras, da Citrox, os da Linear, Nice, CR4 para trás. CR5 tem uma criptografia, tá? E aí eles não fazem a leitura. Então, eventualmente, se vocês forem substituir o equipamento do concorrente Nice pelo da Control ID, levem em consideração que possivelmente você vai ter que substituir algumas tags, tá? As que forem CR5. CR4 vocês vão conseguir utilizar normalmente, tá? E aí, para finalizar sobre a antena, vou reforçar, ela tem um relé nela, mas acompanha a SecBox. E aí cai naquilo que eu te expliquei, tá? Então, utilizem a SecBox. Eu alimento a SecBox alimenta a antena. Ela fica, isso serve para todos os equipamentos. Ela vai ficar ali no meio que como um filtro, tá? Um antissurto para o equipamento. Ok? Qual é que diz que tem mais angulação? A Light? A Light. Ela é menor e tem mais angulação. Mais abertura. Menos alcance. O que na prática você não vai sentir a questão do alcance. É porque geralmente os caras eles estão configurando mais para quando chega bem próximo. Bem perto do portão. Do laço. não é nem do laço, é mais uma interferência, né? Vou te dizer uma interferência, quando eu ouvi esses dias agora, se eu não me engano foi quando o cara foi entrar, o usuário foi entrar, não, quando ele foi sair, liberaram o portão para um parceiro, quando ele foi entrando, a outra antena que estava saindo, ela interferiu na outra e fechou o portão, em cima do carro. Então, aí é o seguinte, aí existe um erro de conceito, um erro de projeto, tá? Primeiro é o seguinte, num sistema de tag, eu tenho duas configurações, que é o tempo para ignorar a mesma tag, ou seja, leu a serial 1, 2, 3, 4, se eu ficar em cima do laço, eu estou habilitando o trigger da antena, enquanto eu permanecer em cima do laço, ele vai ficar lendo 1, 2, 3, 4. Aí eu vou lá na página web e configuro, ignorar o mesmo tag, vai por 30 segundos. Que assim, eu cheguei, leu, imagine que o portão leva 15 segundos para abrir. Até eu engatar uma primeira e sair de cima do laço, eu perdi mais uns 5. Já perdi mais uns 5. Então eu configuro para ignorar a mesma tag, vai, sei lá, o tempo de abertura do portão mais uma tolerância, certo? Aí eu tenho o passback, que é não ler um outro tag na sequência, enfim, eu tenho algumas configurações. No caso aí, quando a gente trabalha com um sistema de tag, é recomendado, tá? Eu falo Alexandre, pela experiência que eu tenho de controle de acesso. Eu preciso ter uma placa de portão onde eu tenho duas entradas de botoeira. Uma funciona como abre para, fecha para, e a outra eu coloco ela para funcionar como somente abertura. Ou seja, não importa a quantidade de pulsos que eu dê naquela entrada, o portão só vai abrir. Se eu não tenho essa entrada de botoeira separada, o que acontece? Leu, mandou abrir. Aí, imagina que eu coloquei lá o tempo padrão é 5 segundos. Daqui 5 segundos, leu de novo, vai mandar parar.
leu de novo, vai começar a fechar. Então, existe uma outra situação. Quando você tem uma antena para entrar e uma para sair, tá? Você precisa trabalhar a inibição da antena de entrada, perdão, da de saída. Aí é onde você pode fazer o quê? Sabe o relezinho da antena? Você usa para inibir o trigger da antena da saída. Você usa o relé da SecBox na placa do portão e usa o relé da antena para inibir a antena de saída. Ou seja, no momento em que você entra, é possível que a antena que está posicionada para o sentido de saída leia o tag novamente. Aí o que vai fazer? Vai mandar abrir o portão novamente, certo? Mas se você não tem essa entrada de botoeira separada, pode ser que quando você passe na antena de saída, ela consiga fazer a leitura e já mande fechar o portão. Então, é uma questão do quê? Configurar a antena e de repente você precise fazer uma jogadinha de comandos elétricos para poder inibir, tá? A antena de saída através da antena de entrada. Aí é jogadinha de relé, tá? Jogadinha de relé. Mas Quando uma abre a outra, só vai, na realidade, essa que abrir, ela só vai abrir o outro depois que o outro fechar. Tá, na verdade, você tem uma clausura, é isso? Isso. Tá. Mas foi o pessoal que instalaram lá, fizeram as coisas erradas. Então, aí existe o intertravamento. Que aí, mesmo que a antena de dentro esteja além do veículo, só vai abrir quando esse aqui fechar. Aí você precisa ter um sensor neste portão, uma placa de intertravamento e tudo mais. Entendeu? Então precisa rever como é que está a instalação e rever as configurações das antenas para evitar dela ficar lendo várias vezes o mesmo tag. Você desconsiderar o mesmo tag pelo tempo lá. Tá? E aí ver se também tem um sensorzinho ali. Não tem um sensor? Então leu, ignora por X tempo. Tá? Você coloca um tempo que é mais ou menos o cálculo do quê? Da abertura do portão, do fechamento. Se você tem essa clausura e tem intertravamento, aí entra uma outra situação. Você precisa considerar o tempo de abertura, o veículo entrar e o tempo do fechamento. Tá? Que aí é o passback, é para as outras tags, que é como se funcionasse o anticarona. Ou seja, leu esse tag, não vai ler nada, mesmo que chegue um veículo, ela vai ter o tempo para poder ler o outro veículo. Exatamente, mesmo que seja uma tag diferente. Senão, você nunca vai conseguir fechar esse portão para que o próximo possa abrir. Então, é revisar a configuração e ver como é que está a instalação lá. Tá? Geralmente, desculpa a expressão, alguma cagada tem. Tá? E aí cabe a você identificar e corrigir. Certo? Gente, seguindo, ID Touch é o meu tecladinho simples, basicão de tudo, tá? É quando eu quero simplesmente eliminar a chave de uma porta e colocar uma senha lá para o pessoal liberar, tá? Elimino, coloco uma fechadura elétrica lá, o eletroímã, a eletromecânica, e aí elimino a chave, não tem relatório. Se alguém violar o equipamento, o relé como está embarcado ali, acaba destravando. Eu tenho uma versão interna e uma externa, tá? Tem uma versão IP65 e o controle disso é planilhado. Então você vai precisar dizer quem. Ó, o usuário 1 é o João, o 2 é o José, o 3 é não sei quem, o 4 não sei quem. Para depois, eventualmente, se você precisar excluir, você vai lá e exclui o usuário. O controle disso é planilhado, certo? IDBio é o meu cadastrador de mesa. Alguns chamam, tem o costume de falar hamster, né? Os mais antigos é o hamster. Mas é o meu cadastrador de mesa, é uma ferramenta para usar via software, ok? Onde eu capturo a digital e envio para o leitor via rede, tá? Ferramenta para software. E aí eu chego nas catracas, tá? Catracas, geralmente, o pessoal que não mexe com controle de acesso, quando se depara com uma situação de catraca, às vezes dá uma travada, certo? O cara dá uma travada ali de uma maneira que você fala, pô, peraí, como é que funciona? É complexo, não é? Catraca, gente, é muito simples. Ou ela libera, ou ela não libera, tá? Você vai configurar a catraca no software. Aí eu tenho algumas situações.
Você precisa entender qual é a necessidade do cliente para poder definir qual é o melhor modelo de catraca para ele. Se ele quer controlar a entrada e quer a saída livre, não precisa ser uma catraca com 2 faciais. Basta um facial para entrar. Se ele quer controlar entrada e saída, uma catraca com 2 faciais, certo? Ah, eu quero controlar o visitante com QR Code. Beleza, tá? Você vai colocar ali o facial para fazer a leitura, gerar o QR Code no software. Quero controlar o visitante com cartão. Você vai cadastrar o cartão, aí você vai dizer, você vai perguntar para o final se ele quer uma catraca com urna coletora, que é aquela que o cara passa o cartão para entrar, mas na saída ele precisa depositar, para ele não levar o cartão embora. Então, todas essas necessidades você precisa levantar junto ao final, porque as nossas catracas, elas vêm prontas para você, ok? Se você pegar a catraca do meu concorrente, tá? Vamos supor, quem vai para a solução da Intelbras, é bem que eles estão parando um pouco com essa questão de catraca aí, né? O que acontece? Você precisa comprar a parte estrutural, ou seja, a mecânica da catraca, comprar a controladora, comprar os leitores, e sabe quem é que vai montar? O instalador. E se ele não tiver o conhecimento, ele vai inverter data 0 com data 1 na UIGA, enfim, e aí vira uma briga, certo? Então o cara que às vezes ele já não tem familiaridade com catraca, imagina ele ter que comprar tudo separado e ele ter que montar, certo? Então, as catracas da Control ID, elas vêm prontas, literalmente. Esta catraca, a Next, ela é uma catraca 100% Control ID. As que eu vou passar na sequência, a parte estrutural é feita por um parceiro. Esta daqui, a gente faz 100% dela. E isso faz com que a catraca, o quê? Fique mais barata, ok? E essa catraca aqui, infelizmente, é inviável trazê-la comigo para cá, porque eu tenho uma catraca dessa comigo, que eu uso nas promotorias lá na região metropolitana de São Paulo, e quando eu viajo para o interior do estado, porque aí eu vou de carro. Aéreo não dá para trazer. É uma maleta com uma catraca dessa dentro, só que pesa 36 quilos, tá? E aí eu posso garantir para vocês, que imagine que vocês adquiram uma catraca com 2 faciais, aí de Block Next facial, com 2 faciais, com o Thiago. De verdade, depois que vocês abrirem a embalagem, desembalarem ela e colocarem ali, ó, do ladinho, as peças separadinhas, em 40 minutos... Eu arriscaria 30, mas eu vou dar 10 de lambuja para vocês. 40 minutos, essa catraca está de pé, já pronta para você operar. Não estou levando em consideração o tempo de fixação dela no chão, ok? Eu digo pegar a coluna, colocar os braços, colocar o suporte do facial, conectar na controladora, alimentar e já começar a operar a catraca. Tá? 40 minutinhos, porque ela vem pronta, literalmente. Aqui dentro deste suporte aqui, ó, quando você remover a tampa, tem uma placa controladora, você vai fixar o suporte e dentro do suporte já tem os rabichos, os chicotes prontos ali, os 2 pet cords prontos, simplesmente para você tirar o facial, encaixar, travar ele aqui com o parafuso, faz a mesma coisa no segundo, conecta o chicote no conector da placa, os 2 pet cords, vai lá embaixo, alimenta ela, coloca ela no AC, ela já está pronta. Aí você espeta o cabo de rede e mexe no restante pelo software. Esses equipamentos que apresentou aí, a comunicação TCP/IP, eles têm algum protocolo SNT? Tem. Tem todos eles? Não tenho certeza se todos, tá? Mas tem. O que acontece aqui na minha controladora? No caso da catraca, tem?
Tem. O que acontece? Aqui eu tenho uma controladora em que ela automaticamente ela já define quem é primário e quem é secundário. Tudo é feito no primário. Quando eu cadastro alguém no primário, ela já faz o espelhamento para o secundário de forma automática. E aí eu vou definir na catraca se ela é sentido horário, se ela é anti-horário, se eu controlo entrada controlada, saída liberada, se é entrada bloqueada, saída controlada. Então, todas essas configurações eu faço na catraca. Só para sair, entrar e uso. Entrar e sair normal. Veja, eu tenho um cenário. Se eu quiser usar um servidor à parte, Linux, para monitorar ela via SNMP, eu consigo? Eu acredito que sim. Eu tenho a página web embarcada nela. Aí, os APIs dos meus equipamentos são abertos. Então, se você tem uma situação que você quer integrar a minha catraca a um software ou a alguma outra servidor, enfim, basta você baixar a documentação do API e fazer a implementação. Tá? A API dos meus equipamentos não é fechada. Tá? Por isso que, se vocês me perguntarem qual é o software indicado, eu não indico nenhum por uma questão de imparcialidade. Porque nós temos muitos parceiros no mercado, softwares para academia, softwares para escolas, para controle de acesso, residencial, empresarial, né, condomínios comerciais, que cada um tem as suas características e eles utilizam os meus equipamentos. Tá? Aí eles baixam a API e fazem essa integração. Outra coisa, vou falar já rapidamente, o meu software, tanto gratuito quanto pago, só conversam com os meus equipamentos. Então, se vocês tiverem um cenário onde tem equipamentos de outros fabricantes, vocês vão ter que ir para um software de mercado que ele é multimarcas, ok? Eu quero LPR lá no condomínio, vai ter LPR, software de mercado, porque eu não tenho essa solução de LPR no meu portfólio. O cara quer não sei o que lá, quer isso. O meu software, se vocês baixarem tanto gratuito ou adquirir a licença do software pago, tá? Vocês vão ver que ele é muito mais voltado ao ambiente corporativo, tá? Mais voltado ao ambiente corporativo. O cara quer no software a reserva da área da churrasqueira. Software de mercado. O cara quer... Cara, ele quer controlar o pessoal da piscina, mas quer que só libere a piscina se o atestado de saúde do cara, o atestado médico, tiver em dia, né? O exame médico tiver em dia. Cara, meu software não é para essa finalidade, vamos dizer assim, tá? Eu tenho as regras de acesso e tudo mais, mas esse tipo de informação de lembrete, você vai jogar no software de mercado. Vamos dizer assim, essas variáveis entram em software de mercado, ok? E aí, nas catracas, eu tenho na cor preta e inox, eu lancei a IDBlock Next com o braço articulado, eu tenho a IDBlock facial, já é a catraca que já está sendo comercializada há bastante tempo. Eu tenho uma versão mini dessa catraca, que ela é o quê? Aplicação para ambientes escolares, tá? Infantis. Eu consigo, com a IDBlock Mini, atender um público aí de crianças de 7, 8 anos, depende da estatura. Eu tenho essa solução, ok? Aí eu tenho IDBlock com digital braço articulado, eu tenho QR Code braço articulado, tenho aí IDBlock balcão, tem a possibilidade de colocar faciais nessa catraca balcão, tenho a PNE e também tem a opção dela com facial, ok? Vocês sabem quando é que eu tenho que colocar uma catraca de braço articulado? Não, braço articulado, é o BQC, braço que cai. Sabem ou não? Quando você quer, primeiro, controlar o acesso, liberar o acesso dessa porta, você coloca um controlador, certo? Ou de digital ou facial. Vamos supor que eu estou trabalhando com facial. Só que ainda assim, o Thiago libera a porta, entrou quase 20 pessoas.
Então eu não sei quem está dentro, eu sei quem liberou. Quando eu quero individualizar, eu vou para a catraca, certo? Aí eu vou saber quem entrou, se entrou ou saiu, as regras de acesso mediante a validação do giro. Perfeito? No entanto, quando eu quero controlar um ambiente com catraca, eu preciso ter o quê? Uma rota de evacuação de emergência, ou seja, a portinhola. Eu vou colocar uma catraca aqui, duas, eu preciso ter uma portinhola do lado, para em caso de evacuação de emergência, eu abrir e o pessoal sair correndo. Sem isso, o bombeiro, pelo menos lá em São Paulo, ele não concede o AVCB, certo? Ah, Alexandre, mas e se eu deixar a saída livre? Eu desligo a energia, né? E a catraca fica boba, ela gira para os dois lados quando ela está desenergizada. Não resolve. Se eu deixar ela energizada, mas com a saída livre, ou, num caso, deixar evacuação de emergência, cara, não resolve. Por quê? Porque no caso de emergência, você também tem o pessoal que entra no ambiente para fazer o resgate, o socorro. Então, você tem que deixar ela livre. Vai resolver? Não, não vai resolver. Desligar a catraca e deixar o giro livre nos dois sentidos, não resolve. Você vai precisar ter a portinhola. Quando você precisa controlar o acesso a um ambiente que não tem espaço para a portinhola, obrigatoriamente você tem que colocar uma catraca BQC, que é o braço articulado, que em caso de emergência, na hora que você corta a alimentação, ela cai o braço, ok? Pô, Alexandre, é sério isso? É sério. Porque num momento de evacuação de emergência, é um estouro de uma manada. E se porventura, na hora em que você vai completar o giro da catraca, ó, ela está assim, imagina que você está girando, você está ainda não completou o giro. Se alguém na tua frente travar, você não vai, o cara que vem atrás vai bater o quê? A virilha aqui no braço da catraca. Quem vem atrás vai morrer pisoteado, ok? Então o bombeiro não vai dar o AVCB. Então chegou, identificou no cliente que ele quer, imagina que tem uma catraca num corredor, não tem espaço para portinhola, braço articulado. Uma catraca tem um espaço para uma catraca e a portinhola. No entanto, uma catraca é pouco para o fluxo de pessoas, ele vai querer duas, as duas terão que ser braço articulado. Não tem espaço para portinhola, braço articulado. Certo? Não tem conversa. Isso vocês não sabiam, né? Então, isso não, o que eu estou passando para vocês não é só contra o ID. É algo que vocês precisam. Isso é legal porque você, ajuda a vender o produto. Exatamente. Então, assim, eu tenho as soluções. Quando é uma, quando é outra, eu estou te explicando agora, justamente para que você nem perca o seu tempo, nem perca o tempo do vendedor cotando coisa que não vai te servir. E aí eu tenho 3 modelos de torniquetes, tá? O 100, o 500 e o 600. Estão disponíveis as catracas na cor preta ou inox, os torniquetes na cor cinza ou inox. Acompanha de fábrica, leitor de digital. Se vocês quiserem com leitor facial, paga a diferença, ok? E aí, na hora, o Thiago vai fazer o pedido do torniquete, já vem com facial de fábrica, ok? Se tiver torniquete de outra marca, consegue colocar. Aí você precisa colocar controlador, enfim. Você precisa fazer um retrofit, tá? Você até consegue pegar o torniquete de outra pessoa. Não, aí o retrofit sai mais barato. O retrofit sai mais barato, tá? Não tem um torniquete novo. Já tem um torniquete, você pode fazer um retrofit. Aí você entra com os meus equipamentos, com a controladora, enfim, tá? Até porque para poder gerenciar o giro e tudo mais, aí compensa você fazer retrofit, tá? Só para finalizar os equipamentos, a gente vai fazer uma paradinha para o lanche. É modelo mesmo, ó. Só modelo, tá vendo?
o modelo do braço, da trava, mas praticamente é design. A funcionalidade é a mesma, tá? Aí eu tenho o ID Connect, é o meu roteador sem fio. Qual a finalidade dele? Eliminar cabo, infraestrutura entre leitor e switch. Imagina que eu tenho um leitor aqui fora e o switch está lá no canto. Eu teria que fazer uma infraestrutura para levar o cabo de rede até o switch. Eu tenho Wi-Fi no ambiente, eu compro a ID Connect, configuro ele na rede Wi-Fi do cliente, espeto um patch cord dele para o leitor. E aí eu transformei o leitor em wireless, ok? Não, ele não é a SEC. Ele é só a comunicação. A comunicação, a conexão de SEC box com fechadura segue a mesma. Você simplesmente está eliminando cabo de rede para o switch. Mas ele serve como se ele fosse um repetidor de sinal, né? Exato. Ele vai pegar o sinal do Wi-Fi e vai espelhar aquela conexão Só que via cabo de rede. pelo cabo de rede para o leitor, via patch cord, mas eu já não preciso puxar 30 metros até o switch, para fazer todas as voltas e chegar lá, certo? Só que ele é 10/100, certo? Exato. E que bom que você tem esse entendimento, que é para trocar informações entre o leitor, certo? Enviar um cadastro, tirar um relatório, pegar, a hora que alguém passa lá, ele envia o evento para você. O que acontece? Desculpe. Quando ele é 2.4 na frequência, ele é maior, porque o 5G tem esse negócio. É menor, tá? É menor. Só que o que acontece? Falando em comunicação, como ele é 10/100, você vai colocar ele numa câmera IP? Dá também. Nunca. Mas dá. Não dá. Por que não? 10/100. 10/100. Se a câmera Nenhuma câmera IP? não dá. Por quê? Porque é o seguinte, a câmera IP, você vai colocar ela no 100/1000, ela trava. Ela ainda trava. Imagina colocar num 10/100. Então, não é para essa finalidade. Tá? Então, mas não é para essa finalidade. Não, tu está dizendo que o teu equipamento não é para essa finalidade. Não é para essa finalidade. Não é para essa finalidade. Comprou para colocar em câmera IP, não serve. Comprou para colocar no DVR, não serve. Esse equipamento, a finalidade dele é comunicação com o leitor. Então, essa banda é extremamente limitada. Aí, vocês estão vendo lá, não sei se está claro, AP para 4G. Eu tenho a entradinha do chip 4G. Imagina que eu tenho um local remoto aqui, que não tenha cabo internet cabeada lá. No entanto, eu preciso monitorar aquele leitor que está lá. Ok? Então, eu tenho a opção de colocar o chip 4G ali, fazer as configurações, e aí ele vai espelhar aquela conexão pelo... o que vai acontecer? Eu vou fornecer conectividade para o leitor pelo 4G. Beleza? Ele não deve ser utilizado para o quê? Eu vou colocar esse cara lá, colocar um chip 4G e através da porta dele jogar num switch e abrir para mais computadores. Sabe quando isso vai funcionar? Nunca. Então ele não é o salvador da pátria para o cara que quer fazer um access point, montar uma rede de computadores num local onde não tem internet cabeada. Para isso existem soluções de mercado, ok? Existem soluções de mercado. Ele é para facilitar a sua vida. Imagina que você chegou num condomínio e você vai ter que sair rasgando o piso para poder passar cabo para o leitor, para passar cabo de rede, sair fazendo infraestrutura, o cara não quer. Mas de repente ali tem um sinal de Wi-Fi, você vai fazer o quê? Compra o equipamento, configura na rede Wi-Fi do cliente e aí você vai, é óbvio, você vai precisar alimentar os equipamentos,
mas é muito mais fácil você achar um ponto de AC perto do equipamento para poder ligar uma fonte, do que você sair do switch e levar um cabo de rede lá fora. Tem 100 metros, tu quer botar para 50, tu põe ali com 50 metros, pegando o sinal do Wi-Fi, só pode diminuir a cabeação também. Pode ser, tá? Só que ele não tem todo esse alcance, tá? Ele não tem esse alcance de 50 metros. Ele vai ter o alcance de acordo com uma conexão do Wi-Fi, não? Ele tem um ganho ali, tá? A gente já fez alguns testes aí de 15 metros, funcionou. Então, assim, não, Bluetooth é 6. Bluetooth é no máximo 6, 7 numa área livre sem barreiras. Ele é mais uma solução, mas no caso não consiga passar um cabo próximo mesmo, né? Que é só fazer Essa sala, imagina que o switch está lá. Você já imaginou você passar um cabo dali até lá? Cara, você vai deixar exposto ou você vai sair cortando o teto para poder pescar esse cabo? Então, tem Wi-Fi aqui? Você compra e conecta. Então, ele não é o salvador da pátria. Sim. Não poderia, aonde ele vai, porque vai um cabo dele até o facial, digamos assim. Não poderia o próprio facial, que já vai estar uma vez alimentado. Tem uma porta-point para já alimentar ele. Então, o meu equipamento é o facial e nenhum outro equipamento que eu mostrei hoje para vocês é PoE. Esse cara é 5 volts, os leitores 12 volts. No entanto, quando você adquire ele, eu mando 2 cabos, o patch cord e o cabo para você alimentar ele através da USB do facial, que sai 5 volts na USB, ou uma fonte de celular de 5 volts. Aí é a opção sua, alimentar o ID Connect pela USB do leitor ou usar uma fonte externa, mas não é PoE. No caso do leitor lá, ele só vai ter uma porta USB. Somente uma USB. E aí, se fosse para usar para qualquer outra coisa, ele precisa, você perde a porta. Você vai fazer o quê? Em caso de se você vai precisar de um backup físico, aí você vai ter que tirar e espetar o pendrive. Mas uma vez ele estando conectado na rede, acesso à internet, você faz atualização de firmware pela rede. Você não precisa estar lá com o pendrive. O novo facial, que foi o que o Thiago viu lá na feira, que é o IDFace Max, tá? Viu, gente? Prestando atenção aí, ó, importante. O IDFace Max, ele foi lançado na feira, ainda não tem uma previsão de venda, ainda não foi precificado até onde eu sei, mas em breve vai estar disponível. Aí ele capacidade, a carcaça, né, o gabinete dele é em alumínio injetado, é metálico, câmera Full HD, o SIP dele é melhor, ok? E aí ele tem capacidade para armazenamento de até 100 mil faces mediante licença, 100 mil. O microfone e o alto-falante são muito melhores do que o atual vai continuar em linha, aí ele sim, ele é PoE. Aí eu tenho a opção de alimentar com 12 volts ou PoE, tá? Só que este equipamento não é PoE. Se eu quiser usar o IDFace Max com esse cara, eu tenho que alimentar o facial com uma fonte de 12, entendeu? Ou alimentar com o PoE e a USB dele alimentar esse cara. Eu não vou conseguir chegar com um cabo PoE direto nele, tá? E a ID Power é minha fonte carregadora, ela concorre com PPA, Citrox, enfim, outras marcas, IPEC, só que o diferencial dela, o gabinete ABS anti-chama, ela entrega mais tensão e mais corrente que os concorrentes, 14 volts, 3 amperes, ela tem uma saída ininterrupta e uma saída temporizada, os bornes são destacáveis, eu tenho 2 saídas de relé, uma de falha de AC e uma de falha de bateria, que eu posso ligar isso numa zona de alarme e desta forma fazer com que a central de alarme monitore a alimentação de um periférico, e eu monitoro a descarga de bateria, ou seja, acabou o AC, entra pela bateria, no meu microcontrolador está monitorando a descarga da bateria. Quando chega naquele nível de tensão que eu determinei, ela desliga automaticamente para você não perder o quê? A bateria, tá? Não perder a bateria. Beleza? Vamos fazer uma pausa aí para a gente fazer um café ali e a gente já volta